Vamos começar aqui com a situação do Fabrício Bruno, a apuração do Coluna do Fla. Olha só, Flamengo muda de postura sobre o futuro de Fabrício Bruno, entenda a situação. É uma apuração que a gente fez ontem, né? A gente fez nessa quinta-feira, nessa semana, e a gente chegou, conversando com o pessoal do Flamengo, eu descobri o seguinte, a minha apuração é a de que o Flamengo muda de postura em relação a Fabrício Bruno pelo status do Fabrício Bruno no elenco. Antes, o Fabrício Bruno ele era tratado como inegociável. Porém, agora, nessa reta final de 2024, o Flamengo já olha para o Fabrício Bruno como um jogador negociável. Detalhe, não é que o Flamengo quer se desfazer do Fabrício Bruno, só para deixar isso bem claro. O Flamengo não pretende se desfazer do Fabrício Bruno. O Flamengo não está colocando o Fabrício Bruno à venda. Porém, caso chegue alguma proposta vantajosa do futebol europeu, até do mundo árabe, o Flamengo vai sentar na mesa com os interessados e analisar toda a situação. Porque, repito, antes o Fabrício Bruno era tratado como inegociável. Houve, inclusive, em maio, junho, ali no meio do ano, teve uma proposta do West Ham de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros equivalia, na época, a 93 milhões de reais. Uma ótima proposta. Naquele tempo, o Flamengo não pretendia vender o Fabrício. Só que, por 15 milhões de euros, um zagueiro de 28 anos, o Flamengo aceitou a proposta do West Ham. O Flamengo queria vender o Fabrício Bruno ao West Ham. Mas o próprio Fabrício Bruno não quis aceitar a negociação por conta dos salários oferecidos pelo West Ham. O Fabrício Bruno queria um salário maior para poder viver na Europa com a família, na Inglaterra com a família. Mas o Flamengo já tinha aceitado, né? Falou, olha, o Flamengo disse pro West Ham, eu aceito a proposta, é um valor legal, estou de acordo. Agora precisa se acertar com o jogador. E West Ham e Fabrício Bruno não chegaram a um acordo. Então Fabrício Bruno seguiu no Flamengo, continuou no Flamengo. Fabrício Bruno que era titular do Flamengo da época do Tite, inclusive chegando até a seleção brasileira. Então, o Fabrício Bruno, ao decorrer de 2024, durante todo 2024, a gente pode considerar que o Fabrício Bruno era um jogador inegociável, apenas com exceção a uma proposta excelente como foi a do West Ham. Não à toa, na sequência, ali em agosto, o Fabrício Bruno recebeu uma outra proposta, só que do Rennes, da França. E essa proposta do Rennes, da França, era de, olha aqui, 14 milhões de euros, já contando com metas, né? 14 milhões de euros significava aí algo em torno de 85 milhões de reais na época. Só que o Flamengo já não queria. Os termos contratuais do Rennes, que não era 14 milhões ali, 14 milhões ditos, né? Era, acho que 12, se eu não me engano, 12 milhões de euros, 12,5 mais 1 milhão em metas, 1,5 milhão em metas. Alguma coisa desse tipo, nesse sentido aí, nesse parâmetro. E, de acordo com essas cláusulas aí que o Rennes colocava no contrato, o Flamengo não quis vender o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno, já nessa proposta da França, ele já estava mais inclinado a aceitar, só que o Flamengo não quis. Por quê? Via o Fabrício Bruno como jogador inegociável. Agora, nessa reta final de temporada, pelo que eu soube, pelo que eu apurei com a galera do Flamengo e também, o Fabrício Bruno já não é mais tratado como jogador inegociável. O Flamengo muda de postura e, a partir de agora, o Flamengo está aberto a negociações pelo jogador. Reiterando aqui, o Flamengo não está dizendo que vai se desfazer do Fabrício. Não é essa a informação, tá? A informação é: o Flamengo vai abrir negociação, vai sentar à mesa para conversar com os clubes que tiverem interesse na contratação do Fabrício Bruno. Lembrando, para o Flamengo vender o Fabrício, provavelmente tem que ser uma proposta aí superior a 15 milhões de euros, que foi a proposta que o West Ham ofereceu lá no meio do ano, né? E é um Fabrício Bruno que está perdendo espaço no Flamengo. É um Fabrício Bruno que, com a troca de técnico, com a saída do Tite e a entrada do Felipe Luiz, o Fabrício Bruno ele mudou o status dele dentro do elenco. Antes, o Fabrício Bruno ele era titular absoluto da zaga. Ele era titular com o Léo Pereira. Eles formaram a zaga do Flamengo desde a chegada do Tite.
Não à toa o Fabrício Bruno chegou a momentos de seleção brasileira. Chegou a ser convocado pela seleção brasileira. Só que, com o Léo Ortiz pegando o ritmo e o Felipe Luiz assumindo o comando do Flamengo, aí o Fabrício Bruno ele passa a ser reserva. A maior parte dos jogos do Felipe Luiz, o Fabrício Bruno começa no banco de reservas e, na sequência, o Léo Ortiz ganha a vaga de titular. Né? Então o Fabrício Bruno ele se torna reserva a partir do momento que o Felipe Luiz prefere o Léo Ortiz, que tem uma saída de bola mais por baixo, uma saída de bola mais próxima, mais aproximada com os volantes. Então, essa escolha do próprio Flamengo em trocar o comando também interfere diretamente no status do Fabrício. Então, antes, no momento em que o West Ham oferece 15 milhões de euros lá no meio do ano, o West Ham estava oferecendo 15 milhões de euros por um zagueiro titular absoluto de um dos melhores times do continente. Era essa a proposta do West Ham. 15 milhões por um titular absoluto do Flamengo, um dos melhores times do continente, e um zagueiro de seleção brasileira. Só que agora o status do Fabrício Bruno é um pouco diferente. Ele já é um jogador que não tem titularidade assegurada, não vem mais participando da seleção. Na última convocação, o Dorival levou o Léo Ortiz e não o Fabrício Bruno. Então a gente já pode dizer aqui que o Fabrício Bruno perdeu posição para o Léo Ortiz tanto no Flamengo quanto na seleção. Nessas duas equipes, tá? Aí a gente fica aguardando como vai ser o 2025 do Fabrício Bruno, né? Se vai ser um 2025 que o Felipe Luiz vai dar mais chances ao Fabrício, ou se vai ainda manter o Léo Ortiz. Ou até mesmo se o Felipe vai começar a usar 3 zagueiros, podendo usar Léo Ortiz, Fabrício e Léo Pereira. Esses 3 zagueiros aí para a temporada de 2025, tá? Então fica essa dúvida, né, para a próxima temporada, embora o Flamengo esteja aberto à negociação, né, embora o Flamengo está aberto para negociar o Fabrício Bruno. Lembrando que o Fabrício Bruno ele tem contrato, né, com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2028. Então ainda restam a temporada de 25, 26, 27, 28. Restam mais 4 anos de Fabrício Bruno no Flamengo, em termos de contrato. Porque recentemente o Flamengo renovou o contrato do Fabrício. Aliás, o Flamengo até renovou o contrato do Fabrício Bruno, aumentando o salário, aumentando o tempo de contrato dele. O Flamengo até aumentou o contrato do Fabrício Bruno, já sabendo dessas investidas do futebol europeu. Entendeu? Pescou aí? Que o Flamengo, já sabendo que o Fabrício Bruno estava em evidência, estava em alta, né? Já sabendo que o Fabrício Bruno tem uma vitrine positiva de que o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, porque tem muita gente criticando o Fabrício Bruno aí por conta de uma fase, de um momento dele. Eu, pelo menos, percebo que o Fabrício Bruno é aquele jogador de confiança. Se ele tiver com a confiança elevada, ele vai jogar pra caramba. Se ele tiver com a confiança mais baixa, aí ele tende a errar um pouquinho mais. Então o Fabrício Bruno, ele vem, esse segundo semestre, a troca de técnico do Flamengo já deixou o Fabrício Bruno um pouquinho para baixo. Fez com que ele perdesse um pouquinho o rendimento dele, mas o Fabrício Bruno, ele é um bom jogador. Ele é um bom zagueiro. Ele é rápido, ele é um zagueiro veloz. Tem muita gente que fica debochando dele aí, quando ele falou aquela frase, de que nenhum atacante, ele desafiava alguém ganhar dele na disputa, mas a realidade é que ele é um zagueiro rápido. Ele perdeu na corrida para o jogador do Cuiabá e para o jogador do Internacional, que foi pego nas costas dele. Mas ele é um zagueiro rápido, mas todo mundo passa por uma fase negativa. E agora o momento do Fabrício Bruno é um momento abaixo do que ele pode render, tá? Ele não é um péssimo zagueiro, como eu tô vendo muita gente falar, tá? Só para deixar isso bem claro, é bom sempre a gente ressaltar, tá certo? Então essas as informações aí sobre o Fabrício Bruno.